Amém? Abra sua Bíblia, primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Leremos até o versículo de número 22 e então concluiremos este capítulo nesta noite. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: porque Cristo também uma vez padeceu pelos pecados, o justo pelos injustos, para que nos levasse a Deus, sendo colocado à morte na carne, mas vivificado pelo Espírito, pelo qual também foi, e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, foram salvas pela água. Tal como esta figura, agora também o batismo nos salva, não do despojamento da imundície da carne, mas a resposta de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual subiu ao céu e está à destra de Deus. Anjos e autoridades e poderes foram-lhe sujeitados. Amém? Podem sentar? Aleluia. Nós vamos concluir este capítulo e depois de várias reflexões dentro de todo este capítulo, nós concluímos nossa meditação dentro dessa importante carta de Pedro. E quando nós observamos dentro destes versículos que lemos, estes 5 últimos versículos desta carta, nós observamos 5 lições que Pedro nos apresenta, lições estas que ele compartilha com seus leitores e que são fundamentais para nós nos dias em que estamos vivendo. Pedro, ele vai nos falar dentro destes versículos. Nós falamos aqui 3 ministérios, falamos sobre o ministério de Cristo, falamos sobre o ministério de Noé, e agora nós vamos concluir falando sobre o ministério do cristão hoje. E o ministério do cristão hoje, o que o cristão deve esperar, baseado no que aprendemos neste capítulo 3, o que o cristão deve esperar? Primeira lição que Pedro nos ensina é que o cristão deve esperar oposição. Todo aquele que decide entregar a sua vida a Cristo e decide viver uma vida cristã autêntica, não espere tapinha nas costas, não espere ninguém dizer para você: você é o melhor, você é o máximo, você é o cara, você é muito, nossa, você top das galáxias. Não espere isso acontecer. Não espere isso acontecer. Por quê? Porque, queridos, à medida que a volta de Cristo se aproxima, a Bíblia, ela nos apresenta sinais, e dentro destes sinais,
da volta de Cristo, nós encontramos duas categorias de sinais: sinais externos e sinais internos, sinais no mundo e sinais na igreja. Sinais externos, a Bíblia vai falar: ouvireis de guerra, rumores de guerra. A Bíblia vai falar de filho contra pai, pai contra filho. A Bíblia vai falar nação contra nação, reino contra reino. A Bíblia vai falar de terremotos, maremotos, fenômenos da natureza que nos fariam entender ou nos faria perceber que o arrebatamento da igreja está próximo. Mas a Bíblia também apresenta-nos sinais internos. Jesus, certa feita, disse que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iria se esfriar. Quando falamos sobre o esfriamento do amor, nós precisamos observar para a igreja, olhar a igreja em nossos dias. Porque veja que Jesus, ele é taxativo. Ele vai dizer que o que gera o esfriamento do amor é o aumento da iniquidade. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, em algumas traduções, vai dizer o amor de quase todos se esfriará. O esfriamento do amor gerado pela multiplicação da iniquidade. Ou seja, à medida que o pecado aumenta, o amor se esfria. O amor de uns para com os outros e o nosso amor para com Deus. Você vai observar que coisas que acontecem hoje na igreja não acontecia há 10, 15, 20 anos atrás. A falta de desejo pelas coisas de Deus por muitos cristãos, que hoje nós vemos de uma forma muito clara, muito explícita. Nós não víamos há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, não víamos. O que nós percebíamos há 15 anos atrás, por exemplo, e que nós vemos hoje com muita raridade. As pessoas desejando, por exemplo, batismo com o Espírito Santo, dons espirituais. A juventude da igreja, que no nosso tempo era uma juventude que desejava, ia para as ruas, fazia evangelismo, tinha desejo, estava nas orações, estava nos cultos de doutrina, desejava as coisas de Deus, escola bíblica dominical. Aos domingos pela manhã na igreja, a classe dos jovens era sempre uma classe muito, com um contingente muito grande. Hoje, muito difícil se ver isso dentro da igreja. Por quê? Porque à medida que a iniquidade se multiplica, o amor se esfria. Outro sinal interno que a palavra do Senhor nos mostra, como um sinal que nos faria perceber que o arrebatamento da igreja está cada vez mais perto, Paulo vai dizer que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios.
a apostasia. Agora entenda uma coisa, que a apostasia não começa, ela não se evidencia da noite para o dia. A pessoa ontem estava muito firme e hoje está afastada, apostatou-se da fé. Não. A apostasia é um processo gradativo. A apostasia é um processo que se dá de forma lenta, porém, quando você medita nas Escrituras, você consegue detectar isso. Mas quando nós estamos distante da Bíblia, nós encaramos aquilo que estamos passando, aquele momento, aquela fase do fervor, saindo da fase do fervor e entrando para a fase da mornidão, nós não percebemos. Às vezes nós vemos na vida de um irmão, de outro irmão, e nós encaramos como algo normal. Quando, se nós analisarmos com base no que as Escrituras nos ensinam, nós vamos perceber que o nosso irmão, ou até mesmo nós, estamos iniciando um processo de apostasia. Você tinha desejo de orar todos os dias, você tinha desejo de ler a Bíblia todos os dias, hoje você não tem mais. Hoje você tem desejo de orar lá 3 vezes por semana, ler a Bíblia 3 vezes por semana, mas antes você lia todos os dias. Antes você orava todos os dias, se levantava pela manhã, antes de ir para o trabalho você dobrava o joelho e orava a Deus. Abria a Bíblia, lia, meditava nas Escrituras, tinha prazer, tinha alegria. Porém o tempo passa, e com o passar do tempo, você começa a observar que as pessoas à sua volta estão com este mesmo comportamento. Logo você observa, entende, pensa, supõe que seja este um comportamento normal. E então você abre mão daquele seu comportamento que outrora era um comportamento que te dava alegria e mantinha a sua chama acesa na presença de Deus. Você começa a abrir mão daquele comportamento e passa a seguir o comportamento do irmão. Daqui a pouco aquela situação se agrava. E você que orava todos os dias e passou a orar 3 vezes por semana, agora você ora uma vez. Depois você passa a orar só à noite antes de dormir. Depois você já nem ora mais. Ora quando vem para os cultos e estes já não são mais, a sua presença já não é mais frequente. A apostasia é um processo gradativo, mas é nos apresentado na palavra do Senhor como um sinal de que o arrebatamento da igreja está se aproximando. A apostasia é um sinal do arrebatamento. Outro sinal do arrebatamento que a Bíblia nos mostra, que nos últimos dias as pessoas teriam comichão nos ouvidos e não iriam mais querer ouvir a sã doutrina, que iriam começar a amontoar para si doutores segundo a sua própria concupiscência. Ou seja, a boa palavra de Deus já não te atrai mais, pelo contrário, ela agora te afasta. Por quê? Porque a iniquidade se multiplicou na sua vida. Então quando você começa a ouvir uma palavra que te confronta, você já não gosta mais, você já não quer mais ouvir. Então você passa a querer ouvir apenas aqueles que pregam aquilo que te agrada, a ter como verdade absoluta somente aquelas mensagens que massageiam o seu ego.
a ter como homem de Deus ou mulher de Deus, aquele pregador ou aquela pregadora que traz uma mensagem que te promete tanta coisa. E aí então você diz: este é um homem de Deus, esta é uma mulher de Deus. Então você passa a rejeitar aquilo que é verdadeiro e ter como verdadeiro aquilo que é falso. Infelizmente, muitos crentes dos nossos dias estão dentro deste processo. Infelizmente, no nosso tempo, a nossa geração é uma geração marcada por estes sinais. Eu sei, creio, estou convicto de que Deus tem os seus homens e as suas mulheres, aqueles que não se curvaram, aqueles que jamais se prostrarão diante de Baal, aqueles que manterão a sua postura e continuarão pregando a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho. Mas infelizmente os sinais, tanto externos como internos, da volta de Cristo estão se tornando evidentes, estão ficando muito claros para nós nos dias de hoje. Então, à medida que a volta de Cristo se aproxima, a nossa prática do bem vai incitar ira e ataque contra as nossas vidas por parte dos ímpios. Por quê? Ora, porque você vai ser aquele que vai na contramão da correnteza. Você vai ser aquele que vai ter a sua embarcação indo contra o fluxo, contra a maré. Porque você, como um cristão autêntico, que não se vende, que não se prostra, você vai buscar a Deus, vai pautar a sua vida na palavra de Deus, automaticamente Deus te levantará como uma voz contra o sistema. E quando nós nos levantamos contra o sistema corrompido do mundo atual, nós somos atacados por aqueles que estão engajados no sistema. Infelizmente, nós encontramos esse tipo de comportamento fora no mundo, mas também dentro da igreja. Muitos ministérios estão corrompidos. E nós encontramos muitas coisas, muitas práticas por aí que são antibíblicas. Porque quando nós vamos falar a palavra de Deus, quando nós estudamos a Bíblia Sagrada, principalmente nós que estamos em um campo missionário, nós precisamos tomar cuidado e nos ater àquilo que é bíblico. Porque existe aquilo que é extra-bíblico e existe aquilo que é antibíblico. E nós temos que nos comportar como autênticos homens e mulheres de Deus. Não importa o que o sistema nos imponha, nós somos guiados pela palavra e não pelo sistema. Nós somos dirigidos pelo Evangelho, pelo Espírito Santo de Deus. Então, os cristãos devem esperar oposição. É o que Pedro está dizendo. Agora, qual é o nosso posicionamento diante da oposição? Nos mantermos firmes na fé. O sistema está corrompido. Muitos têm se prostrado diante das estátuas de Nabucodonosor. Mas que Deus encontre em nós
um Ananias, um Misael, um Azarias, um Daniel, que estavam na Babilônia, mas a Babilônia não estava neles. Que Deus encontre em nós um José, que estava no Egito, mas o Egito não estava nele. Que Deus olhe para a minha vida e para a sua vida, e encontre em nós verdadeiros adoradores. Não importa a opressão do sistema, o que importa é nós estarmos em paz com o nosso Deus. O que importa é nós dobrarmos o nosso joelho e sentirmos a presença do eterno Deus na nossa vida. Sofreremos oposições, sim. Jesus teve uma vida irrepreensível, mas morreu como um criminoso, como o pior dos criminosos, porque naqueles dias quem era condenado à cruz era somente aqueles camaradas que cometiam crimes hediondos. Cristo morreu como o pior dos criminosos, pela minha vida, pela sua vida. Morreu fazendo bem, mas ressuscitou ao terceiro dia. Glória a Deus por isso. Segundo, o cristão deve servir a Deus pela fé e não depositar sua confiança nos resultados. Nós falamos disso quando falamos na última semana sobre o ministério de Noé. Irmãos, Noé serviu a Deus. A Bíblia vai dizer que no meio de uma geração corrompida, como era a geração de Noé, Deus olha para Noé e vê em Noé um varão justo e reto. A Bíblia vai dizer que Noé era varão justo e reto em todas as suas gerações, e Noé andava com Deus. Alguém que no meio de uma geração corrompida, ele tinha intimidade com Deus. Alguém que no meio de um mundo pervertido, inundado na prática do pecado, Deus encontrou um justo, alguém reto. Quando eu leio o capítulo 6 de Gênesis, e eu vejo Deus nos primeiros 3 versículos deste capítulo mostrar a situação do mundo dos dias de Noé, dizer que a maldade estava instalada no coração do homem, de modo que o Espírito de Deus não iria permanecer com o homem para sempre, porque ele era mau, e toda a intenção do seu coração era ruim. E eu vejo Deus falando acerca de Noé no versículo 9, deste mesmo capítulo 6. Eu me lembro da carta de Paulo aos Filipenses, quando ele diz que nós precisamos resplandecer como astros no mundo, no meio de uma geração perversa, no meio de uma geração corrompida. Ele diz que nós devemos resplandecer como astros no mundo. Assim como o sol se destaca pelo seu brilho durante o dia, e a lua se destaca durante a noite, os cristãos precisam, a igreja precisa resplandecer em meio às densas trevas que vive o mundo atual. A mensagem de Pedro é atual. A mensagem de Pedro é para a nossa geração. A mensagem de Pedro é para a igreja do século 21.
A mensagem de Pedro é para a igreja da pós-modernidade. A mensagem de Pedro é para a igreja enquanto estivermos aqui nesta terra. Enquanto não formos arrebatados, a mensagem de Pedro é para nós. A mensagem de Pedro vai nos mostrar que Noé foi um homem íntegro, que Noé pregou, falou, anunciou um juízo, um julgamento divino sobre o mundo dos seus dias e não foi ouvido. Nós não podemos basear a nossa vida, não podemos depositar a nossa confiança em resultados, porque veja bem, Noé pregou durante aproximadamente 120 anos, mas entraram na arca 7 pessoas além dele. A mensagem de Noé alcançou 7 corações. Mais nada. Mais ninguém. Se nós olharmos como se ensina a olhar hoje a resultados, nós vamos dizer, o ministério de Noé foi um fracasso, mas não foi. Se analisarmos com a ótica de muitos pregadores, de muitas mensagens dos nossos dias, o ministério de Cristo foi um fracasso. Porque aquele que era o líder daqueles dias, aquele que os judeus depositavam a confiança nele, como sendo aquele que iria para libertar os judeus da opressão do Império Romano, ele morreu em uma cruz. A morte de Cristo, a morte de Cristo, para muitos, foi um fracasso total. Porém, quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que a morte de Cristo foi uma vitória suprema. A morte de Cristo foi a vitória da humanidade sobre o pecado. A vitória de Cristo e a sua ressurreição mostra a vitória da humanidade. Vencemos. A vitória de Cristo não foi um fracasso. A vitória de Cristo não foi uma derrota. A vitória de Cristo, a morte de Cristo não foi uma derrota. A morte de Cristo nos garante a maior vitória, a vitória sobre o pecado, a vitória sobre a morte. A morte de Cristo nos garante a vida eterna. E por que nós não podemos depositar a nossa confiança em resultados? Ora, porque a nossa colheita, ela não se dá no apelo que é feito no final de um culto. Ela se dá no final dos tempos. O resultado da morte de Cristo nós vamos ver no final dos tempos. O resultado da nossa pregação nós vamos ver no final dos tempos. Nós podemos pregar, vamos fazer um trabalho evangelístico e entra aqui 50 pessoas, 100 pessoas que nunca ouviram o evangelho, então nós pregamos, fazemos o apelo, ninguém aceita Jesus, vamos embora para casa, e nós vamos embora para casa frustrados.
preguei, fiz o apelo e ninguém entregou a vida a Jesus. Mas aquela mensagem, eu preciso entender, você precisa entender, é como uma semente plantada, e toda semente tem tempo certo para brotar, para germinar. O que importa é nós entendermos que não podemos parar de semear. A semente precisa continuar sendo semeada. De repente fazemos um trabalho evangelístico, 100 pessoas ouvem a mensagem da cruz, não entregam a vida a Jesus naquele dia, mas vão para casa pensando na mensagem pregada. Amanhã elas sentem a necessidade de entregar a vida a Jesus, reconhecem o pecado em suas vidas, a necessidade de um Salvador. E o que acontece? Entregam a vida a Jesus, se entregam a Cristo, o Senhor, o Salvador. O que nós não podemos, é claro, não podemos também pensar que por causa disso nós não vamos nos preocupar em pregar, nós não vamos nos preocupar em evangelizar, não. Temos que plantar a semente. A semente precisa continuar sendo plantada. Nós não podemos parar, não podemos esmurecer. Temos que continuar trabalhando, firmes. Aquela pessoa que você está evangelizando, você não pode parar de evangelizá-la. Aquela pessoa que você está orando por ela, você não pode parar de orar por ela. Embora as pessoas possam dizer, não, é assim, sempre foi assim, nunca vai se converter, você precisa crer. A semente vai brotar. A semente vai germinar. Você e eu precisamos acreditar. Você e eu precisamos crer. E continuar trabalhando. Terceiro, o cristão pode animar-se, pois ele é identificado com a vitória de Cristo. E aí nós encontramos isso de uma forma muito clara na carta de Paulo aos cristãos em Roma, capítulo 6. Paulo vai falar sobre isso. Por quê? Porque esse fato é retratado no batismo, que nós falamos na última quarta-feira. E por quê? Porque quando nós vamos ao batismo, quando nós decidimos descer as águas, nós estamos anunciando de forma pública a nossa entrega a Jesus, a nossa renúncia ao pecado, a vida de pecado. E nós estamos declarando ao mundo que nós rejeitamos o pecado e queremos viver para Cristo. Lembra da figura que Pedro usa do contrato? Quando alguém ia firmar um acordo, antes de assinar o contrato, era feita uma pergunta: você está disposto a cumprir os termos desse contrato? Então, se a pessoa dissesse sim, o contrato era assinado. Da mesma forma, isso é feito com aqueles que vão descer as águas batismais. É feita uma confissão de fé.
E você diz: sim, eu creio. Sim, eu prometo. E então, o ministro faz o batismo, mergulha você nas águas. Ali, enquanto nós estamos vendo nos dias de hoje, nós encontramos nos dias de hoje dois extremos com relação ao batismo, e eu falei na última semana. Nós encontramos dois extremos: aqueles que tratam com leviandade o batismo, e aqueles que tratam com extremismo o batismo, e chegam a dizer que o batismo é condição para ser salvo. Nós precisamos entender que o batismo é um símbolo da morte e ressurreição. O batismo em si não tem poder regenerador, mas ele nos livra da má consciência. Porque quando alguém desce as águas batismais, ele tem a sua consciência limpa, precisa ter a sua consciência purificada. Ele está cumprindo uma exigência bíblica, um princípio bíblico, e está fazendo isso com uma consciência purificada. Em seu coração há uma disposição real, verdadeira, em romper com as práticas do mundo, com os costumes do mundo, e viver uma vida de entrega e de renúncia a Deus. Quando nós temos isso em mente, então descemos as águas batismais. Por isso não se batiza quem está vivendo na prática do pecado. Embora nós estamos vendo hoje muita coisa acontecer no meio cristão, no meio evangélico, muita coisa acontecendo e que fere princípios bíblicos. Ô irmão, isso no dia do acerto de contas com Deus vai trazer um peso tão grande sobre muitos líderes, sobre muitos homens e muitas mulheres, sobre muitas pessoas que estão brincando com aquilo que é sério, que estão tratando com leviandade aquilo que é sagrado, aquilo que é santo. Todas as vezes que eu trato com leviandade aquilo que é santo, eu sou passivo de um acerto de contas com Deus, se eu não me arrepender. Deus nos dá oportunidades para nos arrependermos, mas o ser humano muitas vezes não quer. O ser humano muitas vezes prefere continuar vivendo uma vida distante de Deus, brincando com o sagrado. Mas isso dura um tempo, e chega o momento do acerto de contas. Se Deus te chamar para um acerto de contas aqui, enquanto em vida, glorifique a Deus, se conserte diante dEle. Se você entender que o que você está passando, que o que muitas vezes está sucedendo em sua vida é um acerto de contas de Deus, é Deus te chamando para mais perto dEle, se arrependa, confesse o seu pecado. Ah, mas eu vou ser envergonhado. É melhor passar a vergonha aqui, se humilhar aqui, do que não entrar nas mansões celestiais.
Mas a morte de Cristo nos garante a vida eterna. Paulo vai tratar esta doutrina no capítulo 6 de sua carta aos crentes de Roma. Vamos ler alguns versículos? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6. Vamos ler ali alguns versículos. Veja o versículo 4. Vamos ler do 1 ao 4. Nós já lemos em uma outra oportunidade, mas nunca é demais ler. Que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De alguma forma. Como nós, que estamos mortos para o pecado, viveremos ainda nele? Não sabeis que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele para a morte, pelo batismo, para que, assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo, então agora temos que andar em novidade de vida. O que Paulo está mostrando é que morre a velha natureza, o velho homem, nasce uma nova criatura, gerada agora pela semente incorruptível da palavra de Deus. Então, nós precisamos evidenciar este novo nascimento com novas práticas, com um novo comportamento, com um novo estilo de vida. Não adianta eu dizer que nasci de novo e continuar com as mesmas práticas. No final deste capítulo 6, Paulo vai dizer assim lá no versículo 20: porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que frutos tinhais então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim dessas coisas é a morte. Mas agora, tendo sido libertados do pecado e tendo-vos tornado servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. O que Paulo conclui no versículo 23 é tudo que ele vem falando desde o versículo 1 deste capítulo 6. Então ele vai dizer, olha, o resultado de uma vida de pecado é morte. O que Paulo está dizendo? Que quem viveu uma vida inteira separado de Deus, passará uma eternidade separado de Deus. Quando ele diz que o salário do pecado é a morte, ele está falando de uma separação. Morte fala de final de um ciclo, de um tempo, de um período, e o início de uma eternidade. Porém,
morte e o início de um novo ciclo agora na eternidade, não muda o meu estado, a minha condição. Nós vamos falar disso no último ponto. Porque eu vou juntar esse ponto 3 com o 4, para eu chegar no 5 e você entender. Porque o cristão pode animar-se, pois é identificado com a vitória de Cristo. E no ponto 4, dentro desse capítulo 3, Pedro vai falar sobre a importância do batismo, porque o batismo nos identifica com Cristo. E ele dá testemunho do rompimento daquele que crê em Jesus com a sua vida antiga. Veja o capítulo 4 desta primeira carta de Pedro. Olha os versículos 1 até o versículo 4. Ora, como Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também com o mesmo pensamento, que aquele que sofreu na carne já cessou do pecado, para que ele não mais viva o resto de seu tempo na carne para as concupiscências dos homens, mas para a vontade de Deus. Porque o tempo passado de nossa vida, enquanto fazíamos a vontade dos gentios, deve nos bastar, quando andávamos em lascívia, concupiscências, excesso de vinho, orgias, banquetes e abomináveis idolatrias. E acham estranho que não correis com eles no mesmo excesso de dissolução, falando mal de vós. O que Pedro está dizendo? Pedro está dizendo que o tempo de vivermos segundo a carne passou. Que agora nós precisamos viver em um novo estilo de vida. Pedro está tratando com crentes que estão passando por um momento de oposição em suas vidas, sofrendo a oposição por causa de sua fidelidade. Então ele está dizendo: olha, não retornem à vida de pecado, porque já basta. O tempo do pecado passou. Terminou. Se encerrou. Cristo padeceu por nós na carne. Então nós temos que ter este pensamento, que aquele que sofreu na carne já cessou do pecado. Terminou, morremos para o pecado. É o que Paulo fala no capítulo 6 de Romanos. Não é porque agora estamos vivendo a dispensação da graça que ela me dá liberdade para pecar. Não. Tem gente que pensa que a graça facilitou as coisas. A graça não facilitou em nada. Pelo contrário, ela deixou as coisas mais apertadas. A graça exige de nós, cristãos, um comprometimento maior com Deus e com sua palavra. Uma vida de santidade. É isso que Pedro está ensinando. No último ponto, Jesus Cristo é o único Salvador. E o mundo perdido precisa ouvir o seu Evangelho. Aí,
eu vou falar sobre algo que mencionei no terceiro ponto. A morte não muda o nosso estágio. Lembra? Quem vive uma vida distante de Cristo, quem opta por viver uma vida de pecado, depois da morte, não muda o seu estado de condenado para salvo. Aí alguns se aproveitam, tentam usar o texto do capítulo 3, aonde nos mostra no versículo 19 que Cristo pregou aos espíritos em prisão, para embasar uma teoria antibíblica, herética, que não tem respaldo nas Escrituras, uma doutrina que não tem apoio, amparo bíblico, para dizer ao homem que ele ainda tem uma segunda chance depois da morte, que é a doutrina do purgatório. É uma doutrina antibíblica, não tem respaldo bíblico. A Bíblia vai nos ensinar na epístola do escritor aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que a morte encerra a oportunidade do homem receber a salvação. Que o homem precisa buscar a salvação em vida, porque depois da morte ao homem foi destinado morrer uma só vez, seguindo após isso o juízo. Então, o texto da carta aos Hebreus anula a teoria, a ideia, o ensino, a doutrina do purgatório. Nós vemos isso nos evangelhos. Quando lemos o evangelho de Lucas, o evangelho escrito por Lucas, quando ele vai falar sobre o rico e Lázaro, não tem purgatório. E quem viveu uma vida dissoluta passará uma eternidade distante de Deus. Quem viveu uma vida distante de Deus passará uma eternidade distante de Deus. Então você e eu precisamos lutar para vivermos uma vida de santidade enquanto estamos nesta terra. Cristo morreu na cruz do Calvário. A morte de Cristo nos garante a salvação, mas eu preciso todos os dias apresentar evidências de uma vida transformada, de alguém que realmente nasceu de novo, que agora estou unido a Cristo, que agora eu vivo não mais a minha vida, mas a vida de Cristo. Não sou mais eu quem vive, é Cristo quem vive em mim, como Paulo diz na sua carta aos crentes da Galácia. Nós precisamos compreender o que a Bíblia nos ensina, irmãos. Ser cristão não é simplesmente fazer parte de uma denominação. Cristo conquistou a nossa salvação na cruz, mas eu preciso mostrar evidências de uma vida salva, de alguém que é salvo todos os dias. O mundo está nos olhando, as pessoas estão nos observando, e se nós, que professamos a fé, não apresentarmos as obras da fé,
tudo isso é vão. Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. Tiago não está dizendo que a salvação é pelas obras. Tiago está dizendo que nós somos salvos para apresentarmos boas obras. Ele está dizendo que uma vida com Cristo nos leva à prática de boas obras. E quando Tiago fala sobre boas obras, Tiago não está simplesmente falando de você dar esmolas, de você ajudar a quem precisa, somente. Tiago está falando de uma vida contínua com Cristo, evidenciada por boas obras. E quais são essas boas obras? Não é só fazer obras de caridade, porque obras de caridade até o ímpio faz. Mas é o meu viver diário entre aqueles que não professam a fé cristã. Como é? Tiago vai dizer que a fé sem obra é morta. Que a fé sem um bom testemunho de vida é vão. Jesus vai dizer que nos chamou, que nos nomeou para nós darmos frutos. Então o cristão é comparado a uma árvore frutífera. E toda árvore frutífera, a grande beleza dela é o que ela produz, é o que ela gera. Quando você olha para um pé de manga, você fala, que bonito aquele pé de manga. Mas por quê? Porque ele está carregado. Quando ele está carregado de mangas bonitas, você olha e diz, e fala da beleza da árvore. Porque ela está produzindo fruto. As pessoas vão olhar para você e para mim e vão glorificar a Cristo quando verem em nós os frutos de uma vida que evidencia uma comunhão com Cristo. Amém? Amém. Pedro deixa claro para você e para mim, como deixou para os crentes daqueles dias, que os tempos difíceis, eles multiplicam as oportunidades de darmos testemunho de Cristo. É nas horas difíceis que o verdadeiro adorador aparece. Porque adorar quando tudo está bem é muito fácil. Agora, adorar quando os ventos estão contrários, isso glorifica a Deus. Isso evidencia na minha vida e na sua vida um autêntico adorador. O caráter transformado. Porque só consegue adorar a Jesus na tempestade quem descansa nele. E só descansa nele quem nasceu dele. Amém? Amém. Fica de pé, por favor.